Olá, amados. É uma alegria muito grande estar novamente aqui com vocês. Quero deixar o meu grande abraço a vocês que estão aí na comunidade presencialmente e àqueles também que nos assistem através do Google Meet, do YouTube e do Facebook, as nossas redes sociais. Temos estudado que o batismo no Espírito Santo tem basicamente dois propósitos. Fazer com que Cristo seja enaltecido, engrandecido, louvado, glorificado. E o outro é capacitar os cristãos fiéis à pregação do Evangelho de Cristo, dando-lhes ousadia, coragem, persuasão e intrepidez. Hoje quero falar com vocês sobre o tema A Igreja é revestida com o poder do Espírito Santo. Isso está lá em Atos 1:8. Tá? Então, você que está anotando, o tema de hoje é A Igreja é revestida com o poder do Espírito Santo. Atos 1:8. Diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Bem, o termo grego usado para poder nesse texto é dunami, que significa um poder em ação, um poder real. Assim, o batismo no Espírito Santo só é realmente válido se ele estiver de acordo com uma paixão pela pregação do Evangelho a todas as pessoas. Na atualidade, temos visto muitos que usam o batismo no Espírito Santo apenas para se sentirem mais espirituais. Mas o que assim tratam o dom do Espírito realmente não conhece o Espírito do dom. Numa leitura rápida dos primeiros 5 capítulos de Atos, percebemos que, embora o Espírito Santo tivesse sido derramado sobre os crentes, ele não se tornou um novo Deus a ser glorificado, ou a preferência, a moda do momento. Pelo contrário, este derramamento serviu para glorificar, testificar, disseminar, divulgar e honrar ainda mais a obra de Cristo na cruz. Uma igreja onde não existe a atuação do Espírito Santo é uma igreja morta. Lamentavelmente, a igreja hoje tem vivido dias difíceis, onde muitos cristãos têm desprezado os dons espirituais. Se as nossas igrejas deixarem de lado, deixarem de se interessar pelas bênçãos do Espírito Santo, o mundanismo irá prevalecer sobre nós. Sendo a igreja um corpo, é de se esperar que nela haja vida e dinamismo. O batismo no Espírito Santo concede essa bênção. Oh, glória, aleluia. A igreja depende do Espírito Santo. Aleluia. É o Espírito Santo quem aplica a obra da redenção no coração dos pecadores. A gente sabe, entende que é impossível haver sequer um convertido sem a obra do Espírito Santo. Agora, será que o poder do Espírito Santo dos tempos bíblicos continua sendo o mesmo para a igreja de hoje? O que você acha? O que você entende sobre isso? Vamos lá. Com certeza, né? O poder do Espírito Santo continua na igreja hoje. Mas precisamos testemunhar. E não é possível um testemunho autêntico de Jesus sem o poder do Espírito Santo. A igreja primitiva tinha desafios imensuráveis, mas não se curvava diante deles. O que ela fazia? Clamava a Deus para ser revestida com mais e mais poder para proclamar com ousadia e intrepidez as verdades do Senhor, a quem ela tanto amava. Isto está lá, para quem está anotando, em Atos 4, do versículo 23 até o 31. Era uma igreja de oração que buscava constantemente a plenitude e o enchimento do Espírito Santo. E o que aconteceu? Deus atendeu ao clamor da sua igreja. Atendeu por quê? Porque a igreja deixou de lado seus próprios interesses para servir ao mundo. Entendemos também que a igreja de hoje também possui seus desafios. Atualmente, já não são tantos Pilatos, Herodes, judeus, gentios que estão perseguindo a igreja. Hoje, a igreja é perseguida
pelo fantasma da sua própria morbidez, por persistir, muitas vezes, numa vida contemplativa, alienada do mundo, com pouca ou nenhuma perspectiva da missão para a qual ela foi chamada. Esta é a triste realidade de muitas igrejas em nossos dias. Mas, graças ao bom Deus, não é a realidade de todas elas. O vento sopra onde quer e está soprando em muitas das nossas igrejas. Deus seja louvado. Entretanto, precisamos orar mais, precisamos ser avivados no verdadeiro conceito bíblico desse avivamento. Precisamos do poder e enchimento do Espírito Santo para transpor nossos próprios portões, a fim de quê? A fim de sermos o verdadeiro sal da terra e a verdadeira luz do mundo. A ordem e a promessa de Atos 1:8 é para a gente também. O livro de Atos, nos capítulos 1 e 2, nos fala sobre 4 verdades fundamentais acerca do Espírito Santo e a promessa do Consolador sobre as nossas vidas e, por consequentemente, sobre a igreja. Então vamos lá. A primeira verdade, para quem está anotando, é a promessa do Espírito Santo. Está lá em Atos 1, de 4 a 8. Tá? Primeira verdade, a promessa do Espírito Santo. Está lá em Atos 1, de 4 a 8. Jesus determinou aos seus discípulos a não saírem de Jerusalém até que recebessem a promessa do Pai. O batismo no Espírito Santo. Esse batismo seria também um revestimento de poder. Os discípulos, ainda influenciados por uma visão pequena, provinciana e política do reino de Deus, perguntaram a Jesus se seria, nessa época, que o reino seria restaurado a Israel. Jesus não alimentou essa ideia messiânica, distorcida por eles. Respondeu que não competia a eles conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Olha lá. Respondeu que não competia a eles conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Tudo no tempo de Deus. Porém, Jesus retoma o tema da promessa do Espírito Santo, dizendo, o que está lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Essa promessa, que se cumpriu no dia de Pentecostes, é a mesma profetizada por Joel, que está lá em Joel 2:28, e por Isaías, que está lá em Isaías 44, de 3 a 5. Segunda verdade, a busca do Espírito Santo, que está lá em Atos 1:14. Os discípulos não aguardaram a promessa do Espírito Santo passivo, quietos, mas eles permaneceram em oração. Os 120 discípulos, entre eles os apóstolos, Maria, bem como seus outros filhos, oraram durante 10 dias após a ascensão de Cristo. Ao fim desse tempo, o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Essa oração, no cenáculo, teve 3 características. Tá? Vamos a ela. Primeira característica, ela foi abrangente. Todos eles estavam comprometidos com a busca do Espírito Santo. A segunda característica, ela foi perseverante. Todos eles perseveraram em oração sem esmorecer, sem arredar pé. E a terceira característica, ela foi unânime. Ou seja, todos tinham um só objetivo, uma só motivação, a busca do Espírito Santo. Houve unanimidade e concordância na oração. Em todos eles havia o mesmo sentimento. A terceira verdade é o derramamento do Espírito Santo. Está lá em Atos 2, de 1 a 41. No dia de Pentecostes, 10 dias após a ascensão de Cristo e da oração incessante da igreja, o Espírito Santo foi derramado. Todos os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. Aqueles que já tinham o Espírito Santo por serem convertidos, agora são cheios do Espírito Santo e revestidos com poder para testemunhar. O Espírito Santo desce sobre ele em línguas como de fogo,
e como um vento impetuoso. E todos começam a falar as grandezas de Deus. Uma multidão se ajunta, que coisa estranha, curiosa, cheia de questionamento, né? Cheia de preconceito, cheia de zombaria. Ué, mas onde está isso? Está lá em Atos 2:12, Atos 2:7 e Atos 2:13. Embora o milagre tenha atraído a multidão, foi a pregação da palavra de Deus que compungiu o coração do povo. E naquela manhã, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas a Cristo. Olha que bênção. Pedro. E por que isso aconteceu? Pedro pregou um sermão cristocêntrico, tratando da morte, ressurreição, ascensão e senhorio de Cristo. A oração e pregação, no poder do Espírito Santo, tornaram-se as marcas da igreja. E a partir daí, aqueles que até então estavam trancados com medo dos judeus, da perseguição, agora são trancados nas prisões por falta de medo. Aqueles que se acovardavam diante dos seus perigos, agora enfrentam açoites, prisões e até mesmo a morte com bravura. A quarta verdade é a vida cheia do Espírito Santo. Isso está lá em Atos 2, de 42 a 47. Depois que a igreja ficou cheia do Espírito Santo, sua vida refletiu isso e o mundo foi impactado. Quando estudamos o livro de Atos, percebemos que, quando a igreja recebeu o Espírito Santo, ela proclamava a palavra, tendo Jesus como centro de sua mensagem, vivia o amor autêntico, cuidando uns dos outros e manifestando o fruto do Espírito Santo, reunia os irmãos para comer o pão da Santa Ceia do Senhor e reafirmava que Jesus morreu, ressuscitou e um dia voltará. Cremos nisso. Uma igreja que perseverava em oração. Enfim, a plenitude do Espírito Santo foi percebida através da firmeza na doutrina dos apóstolos, do engajamento na oração, da comunhão fraternal, da adoração fervorosa e do testemunho irrepreensível. Enfim, uma igreja cheia do Espírito Santo tem bom testemunho, dos de dentro e também dos de fora. Ela cresce em conhecimento e também em graça. Ela tem a simpatia dos homens e a aprovação de Deus. Ela cresce em santidade e também em números. Ela é embaixadora de Deus na terra e também promove festa no céu. Concluindo, o que vemos até agora? Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu. Desceu para revestir a igreja com poder. Agora você está se perguntando, mas por que a igreja precisa deste poder? Bem, primeiramente, para deixar a agenda da especulação e entrar no campo da ação missionária. Segundo, precisa desse poder para perdoar, pois a agenda missionária passaria por Samaria, um reduto inimigo. Terceiro, ela precisa desse poder para morrer. A palavra testemunha usada por Jesus no versículo 8 é a mesma para mártir. Quem não está preparado para morrer, não está preparado para viver. Ela precisa poder também para levar o evangelho até os confins da terra. Uma igreja sem poder esconde-se dentro das suas quatro paredes e silencia sua voz. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo se levanta e vai até o confim, a última fronteira da terra, proclamando a salvação. Resumidamente, ela precisa de um poder para sacudir o jugo do medo. Ela precisa do poder para tirar os olhos da especulação para a ação. Ela precisa do poder para morrer. Ela precisa do poder para perdoar. Ela precisa do poder para ir além das fronteiras. Ela precisa do poder para pregar. Então, pessoal, meus amados, se você quer também ter esse poder, clame a Deus. Clame para que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, sobre a vida da sua igreja, sobre a igreja que você frequenta. Para quê? Para que você possa cumprir o chamado, proclamar até os confins da terra. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, voltem lá no nosso canal do YouTube, essa mensagem, essa palavra está lá. E que o Espírito Santo de Deus esteja abençoando a todos vocês
na graça, no amor, na bondade. Tá? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau.